70, né? Capítulo 70. Tá virado ali. Vamos lá. Capítulo 70. Depois disto, o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor Deus, foi exaltado pelos habitantes da terra. Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito, e o seu nome estava no meio deles. Desde aquele tempo, eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões para medir o lugar, para os eleitos e os justos. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Interessante, né, queridos? Me veio na cabeça aquela passagem que o Senhor Jesus diz assim, né? Eu vou, mas vou preparar-vos lugar para que onde eu estou, vós também estejais comigo, né? Enoque com o Filho do Homem. 71. Depois disso, meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Vamos ver aqui de novo, queridos. Olha, tem muita coisa que a gente tem que entender, né? Não é fácil de entender. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, e as vestimentas e mantos eram brancos, e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Eu vi 2 rios de fogo brilhando como jacinto. Então caí sobre a minha face diante do Senhor Deus. E Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os tesouros das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo, e no meio dessas pedras vi línguas de fogo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação, flamejante, em uma de suas extremidades. Eu estou tentando entender, queridos, por isso que eu estou parando a leitura, estou meditando aqui. Eu vou ler de novo, queridos, vou ler o 8 em diante. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo, e no meio destas pedras vi línguas de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo dessa habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava. Então o serafim, o querubim e o ofanim rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis. Estava com eles o ancião de dias, cuja a cabeça era branca como o algodão e pura, e seu manto era indescritível. Como que era o manto? Não dá para falar. Então eu caí sobre a minha face enquanto toda a minha carne era dissolvida e meu espírito tornou-se transformado. Eu clamei com alta voz, com um poderoso espírito, abençoando, glorificando e exaltando. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias.
E o ancião de dias veio com Miguel e Gabriel e Rafael e Fanuel, com milhares de milhares e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. Ofanim, as rodas de Ezequiel. Aquelas rodas que tinham. Vamos ver aqui, tem algumas coisas para dizer. Filho do homem, literalmente descendência do homem, né? Ou Cristo que vem da descendência do homem, que é chamado também de filho do homem, né? Então aquele anjo veio a mim com sua voz, saudou-me dizendo: Tu és descendência do homem, o qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre ti. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Ele disse: Em ti ele conferirá paz em nome do mundo existente. Por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. E assim acontecerá a ti para sempre e para sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão não te esquecerão para sempre. Contigo estará as suas habitações, contigo seu destino, em ti eles não serão separados para sempre e sempre. E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. A paz será para os justos e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor Deus para sempre e sempre. Estava lendo hoje Isaías 35, queridos, né? Hoje no culto, na casa da irmã Dalva, do seu Israel, e falava ali que ali haverá o caminho, né? Caminho, quem entrasse naquele caminho não erraria. Veja lá depois Isaías 35, marca ali para você ver depois. Fala o leão, os valentes não habitarão nela, mas vai ser para os mansos, para os humildes. Interessante, né? O ímpio, o impuro, não passará por esse caminho, não vai conseguir ficar nesse caminho. O livro do curso das luminárias celestes, o Sol. Capítulo 72. O livro do curso das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. Toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Interessante, né? Todas as luminárias, desde o princípio da criação até o final, quando vai ser criado novos céus e nova terra, né? Os poderes desse céu serão abalados, né? E depois vai ser eterno. Versículo 3. Essa é a primeira lei das luminárias, o sol. A luz do sol levanta-se nas portas do céu do oriente e desce nas portas do céu do ocidente. Nas portas do céu, a entrada e saída, queridos, tá? Eu vi 6 portões onde o sol sai e 6 portões onde o sol se põe, em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas entre aqueles que precedem-nas. 6 portões estão no nascente e 6 no poente do sol. Uau, queridos. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo desses portões. Então tem os portões e muitas janelas, ó. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra. O sol se põe no céu e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste. É conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira, ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões que estão ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol e a lua prosseguem, na primeira parte dele, lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas, em seus próprios períodos. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste
quarto portão por 3 dias, e pelos quarto portão ao oeste do céu no nível em que ele descende. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia e a noite é encurtado durante a noite por 30 dias. Olha que interessante isso aqui, queridos, né? Isso aqui tinha que ler várias vezes e entender isso aqui, queridos, né? Aqui ele está falando, ele vai falar sobre estações do ano e também das fases da lua, queridos. Olha que interessante isso, queridos. Os portões, quantas vezes ele sai, você vê que é diferente, queridos, né? As pessoas às vezes perguntam, né, por exemplo, no modelo da Terra plana, como que tem as estações do ano, né? Aqui está explicando como, né? Ou vai explicar, melhor dizendo, né? Vamos ler, ó. Versículo 16 novamente. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia e a noite é encurtado durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes e a noite é 8. O sol sai através desse quarto portão e se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias. Depois do que ele prossegue e se põe nele, o quinto portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção, de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada, é apenas 7 partes. O sol então retorna para o leste, entrando no sexto portão, e nasce e se põe no sexto portão 31 dias, na contagem de seus sinais. Naquele período, o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui embaixo, queridos. Ah, tá. Ele fala aqui o A, né? Cadê aqui? Ó, o dia precisamente tem 10 partes, a noite é 8, ó. Aí tá aqui o A, outubro, o mês de outubro, ó. Aqui ele fala dentro do B, ó. Então, no segundo dia torna-se prolongado, segunda porção, de modo que é 12 partes. E a noite se torna encurtada e é apenas 7 partes. Novembro, daí vem dezembro, janeiro, fevereiro, março. Aqui embaixo, né? Ó, março, abril e maio, né? O ano, queridos, né? O calendário judaico, na verdade, ele começa, se eu não me engano, entre março e abril, queridos, tá? Começa ali o janeiro, que é o nosso início do mês, foi modificado, isso aí tá para complicar mesmo, tá, queridos? Porque o primeiro mês está entre final de março e início de abril ali. Vamos continuar. Versículo 23. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para o dia, para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. E o sol retorna a leste entrando pelo sexto portão. Então ele vai fazendo um percurso assim, né? Aí 10 dias ele vai mudando, aí depois ele vai mudando, depois ele vai mudando, entrando e saindo. Olha que interessante isso, queridos, né? Versículo 25, ó. Nós vamos ler o 25. Quando aquele período é completado, o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto a noite é de 7 partes. Então o sol vai do oeste, ó, daquele sexto portão, e prossegue em direção a leste, nascendo no quinto portão por 30 dias, se pondo novamente ao oeste no quinto portão do oeste. Naquele período chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto a noite é de 8 partes. Então o sol vai do quinto portão, enquanto se põe no sexto portão do oeste, e nasce no quarto portão por 31 dias. 31. Na conta de seus sinais, se pondo a oeste. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Naquele período, o dia é feito igual à noite, e sendo igual a ela, a noite torna-se 9 partes e o dia 9 partes. Então o sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste, prossegue pelo terceiro portão por 30 dias, se pondo no oeste no terceiro portão. Naquele período, a noite é prolongada desde o dia durante
30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. O sol então sai do terceiro portão, enquanto ele se põe no terceiro portão no oeste, mas retornando para leste. Ele prossegue pelo segundo portão do leste por 30 dias. De igual maneira, ele também se põe no segundo portão na direção oeste do céu. Naquele período, a noite é de 11 partes e o dia de 7 partes. Então o sol sai naquele tempo pelo segundo portão, enquanto se põe no segundo portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo primeiro portão por 31 dias. E se põe no oeste no primeiro portão. Naquele período, a noite é novamente prolongada, tanto quanto o dia. A noite é precisamente de 12 partes, enquanto o dia é de 6 partes. O sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez ele volta desde estes começos. Naquele primeiro portão ele entra por 30 dias e se põe no oeste de fronte do céu. Naquele período a noite é encurtada, em seu comprimento uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. Então o sol retorna e entra no segundo portão ao leste. Ele retorna para estes começos 30 dias nascendo e se pondo. Naquele período a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes e o dia 8 partes. Interessante isso aqui, vocês estão conseguindo entender, queridos, um pouco do que ele está falando? A maneira que o sol ele entra e se põe nos portões, e ele vai alternando, né, 30 dias num portão, depois 31 dias no outro, né, que tem mês 30, 31 dias, cada mês, queridos, né? E isso, vocês entenderam como responde, queridos, cada mês, a estação do ano, a localização do sol, que você vê o sol, né, no verão passando de uma maneira, no inverno ele está passando, né, mais distante, com certeza, né? E a gente vê no céu ele sempre cruzando, né? Ele vai indo assim, vai indo para o lado, daqui a pouco ele está indo cada vez mais para o lado, quando os dias vão se passando. Interessantíssimo, queridos, né? Tá, vocês estão conseguindo ver sentido, queridos, no que nós estamos lendo ou não? Deixa eu ver uma coisa rapidinho aqui, se eu consigo achar algo para vocês aqui. Eu estou procurando aqui uma imagem, encontrei uma aqui, querido. Deixa eu ver se é essa aqui. É um time-lapse do sol. Só que aqui tem muita câmera olho de peixe, deixa eu ver se eu consigo achar. Peraí que eu estou procurando, queridos, tá? Aunque não seja muito longo. Que eu vi uma vez um muito bonito. E ele fazia bem esse percurso que nós estamos vendo.
Tô vendo aqui um do sol à meia-noite no Ártico, daí ele não se esconde, já tá no alto do domo dando a volta. Aí 24 horas é dia, né? Na verdade é 6 meses é dia, quase 6 meses, né? Muito interessante, muita coisa, né, que não é explicado, não. Eu não tô achando aquele que eu queria aqui, eu vou continuar ali pra gente... Eu vi um time-lapse tão bonito que ele era quase um ano, assim. Daí mostrava o sol indo e vindo, indo e vindo. Ele vinha assim certinho numa direção e sumia, né? Eu passava, riscava o céu e sumia. Riscava, daí ele sempre ia fazendo, na verdade, sempre esse sentido, né? Daí ele vai indo pro lado. É interessante que ele vai indo, ó. Ele vai fazendo, vai mudando, assim, né? Naquele time-lapse que era... Muitos dias eles gravaram. Time-lapse é imagem repetitivas, né? Filmado, acelerada, no caso. Tá, vamos deixar isso aqui então, que eu não tô conseguindo achar aquele ali. Eu vou ver se eu acho depois para mostrar a vocês. Vamos continuar a leitura, queridos. Vamos lá. Amém, Aline. Obrigado. Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Onde é que eu parei, queridos? Qual que é o versículo que eu parei? Aqui, então 48, ó. Não, 47. Ela se torna 10 partes e o dia 8 partes. Então o sol sai do segundo portão e se põe a oeste, mas retorna pelo leste. E nasce no leste no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. Naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes. E a noite é igual ao dia, o ano é precisamente 364 dias. Então o ano ali naquela situação, 364 dias, ó. Prolongamento do dia e da noite e a contratação do dia e da noite são feitos diferentes um do outro pelo progresso do Sol. Por meio deste progresso, o dia é diariamente prolongado e a noite grandemente encurtada. Esta é a lei e o progresso do Sol, e suas voltas quando ele retorna, voltando durante 60 dias, e seguindo em frente. Esta é a grande perpétua luminária, aquela que ele chama Sol para sempre e sempre. E assim sobe o grande luminar, né? E assim é nomeado de acordo com a sua aparência, de acordo com o que o Senhor ordenara. Vamos ler aqui um pouquinho para a gente entender, queridos. Então, ali continua os meses, né? Junho, julho, agosto, setembro. Aqui, ó. A lua leva 52 semanas e 7 dias cada uma para completar seus 13 ciclos anuais, com média de 28 dias para 4 fases lunares, nova, crescente, cheia e minguante. Mas isso não quer dizer que os meses da Lua iniciam e terminam obedecendo às 4 fases lunares. 52 semanas igualam 364 dias. Como a Terra leva 365 dias em movimento de translação, aqui quem está falando, queridos, né, que o problema é quando as pessoas explicam, né? Então eles entendem aqui como tentam colocar isso de maneira numa Terra Globo, né? Então vamos pular essa explicação, não serve. Se você quiser pode ver, queridos, tá? Pode ler depois a explicação. Ó, e assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma 7ª porção da luz da lua, mas as dimensões de ambos são iguais. A lua. Capítulo 73. Depois dessa lei, eu vi outra referente ao lumiar pequeno, que é a lua. O alcance do seu giro é equivalente ao do céu. O carro sobre o qual ela anda é conduzido pelo vento e a luz lhe é proporcionada segundo medidas. A cada mês alteram-se seu nascimento e o seu acaso. Seus dias são semelhantes aos dias solares. E quando sua lua é uniforme, lua cheia, comporta uma 7ª parte da luz do sol. Então, quando a luz é mais forte que a lua cheia, ela comporta a 7ª parte da luz do sol. Não tem tanta diferença assim como tem, queridos, né, naquilo que a ciência nos mostra hoje, né? Na verdade, não tem nem comparação, porque a lua é colocada como satélite da Terra, né? E o sol é o centro do sistema, né? Centro do universo, né? Mas não é. Aqui ela tem, ó, na lua cheia, ela comporta a 7ª parte da luz do sol.
Então, aquela explicação que foi colocada ali embaixo, seguindo rotação da Terra, já não faz nenhum sentido, queridos, né? Capítulo 4. E assim que ela se apresenta, sua primeira fase aparece no Oriente, na 30ª manhã. Nesse dia ela fica visível, e assim começa para vós a primeira fase da lua, no 30º dia, aparecendo juntamente com o sol pelo mesmo portão. Ela mostra então uma sétima parte de uma de suas metades, lua decrescente, e todo o restante do seu disco é vazio e sem luz, à exceção de um sétimo e um quarto de sétimo da metade de sua luz. Quando ela recebe o sétimo da metade de sua luz, então sua luminosidade comporta um sétimo e a metade de um sétimo. Ela se põe juntamente com o sol, e quando o sol se levanta, levanta-se também a luz, e recebe a metade de uma das partes da luz. E naquela noite, no início de sua manhã, no princípio do seu período, ela põe-se juntamente com o sol. E na mesma noite ela fica invisível nas 14 partes e metade de uma, né? Daí a lua nova. Naqueles dias ela brilha como um sétimo do seu todo. Levanta, principia e a afastar-se do sol, e nos dias restantes deixando brilharem as outras 13 partes, lua crescente, as fases anuais da lua. Capítulo 74, queridos. Então eu vi outro progresso e regulações que ele efetuou na lei da lua. O progresso das luas e tudo que se relaciona com ela. Uriel mostrou-me o santo anjo que administra a todos. Suas estações eu escrevi enquanto ele mostrava-os a mim. Eu escrevi teus meses, como eles ocorrem, e a aparência de sua luz, até que ela é completada em 15 dias. Em cada um de seus 2 sétimos de porção, ela completa toda a sua luz ao nascer e se pôr. Em determinados meses, ela muda seus crepúsculos, e em determinados meses, ela faz seu progresso através de cada portão. Em 2 portões, a lua se põe com o sol. Naqueles 2 portões, que estão no meio, no terceiro e no quarto portão. Do terceiro portão, ela sai por 7 dias e faz seu circuito. Novamente ela retorna para o portão do qual o sol nasce, e naquele ela completa toda a sua luz. Então ela declina o sol e entra por 8 dias no 6º portão, e retorna em 7 dias para o terceiro portão, no qual o sol nasce. Quando o sol prossegue para o 4º portão, a lua sai por 7 dias até ela passar do 5º portão. Novamente ela retorna em 7 dias para o 4º portão e, completando toda a sua luz, declina e passa pelo 1º portão em 8 dias. E retorna em 7 dias para o 4º portão do qual o sol nasce. Assim observei suas posições e a forma como nesses dias a lua nasce e o sol se põe. Juntando-se 5 anos, o sol terá, em virtude daqueles ciclos, uma vantagem de 30 dias. Então, em 5 anos, dá 30 dias de vantagem para o sol. Quer dizer, interessante isso, né, queridos? Muito interessante mesmo. Mas é interessante parar, meditar, pegar uma caneta, marcar, para a gente entender. Eu vou fazer isso depois. Versículo 17. Os dias todos contados, os que se acrescentam aos dias plenos, perfazem 364 dias. A vantagem do sol e das estrelas é de 6 dias em 5 anos. Com 6 dias cada um serão 30 dias em relação ao sol e às estrelas. A lua se atrasa 30 dias. O sol e as estrelas são todos os anos a tal ponto exatos que nenhum dia se adianta ou se atrasam nas suas posições. Ao contrário, todos eles perfazem o ciclo anual de precisamente 364 dias. Em 3 anos serão 1092 dias. Em 5 anos, 1820 dias. E em 8 anos, 2912 dias. Olha que maravilhoso isso, queridos.
Você vê que o nosso calendário ele é diferente, ele é modificado mesmo para 365 dias normalmente, queridos, né? Então ele é 364, por isso que é 365 dias, queridos, né? E depois bate um 366, que é o bissexto, né? A diferença de data, né, queridos? É tudo isso, queridos. A gente tem que marcar certinho e ver, calcular isso aí. Quanto a lua 3 anos prefazem 1062 dias da lua, ó. E em 5 anos ela leva um atraso de 50 dias, isto é, a soma de 1770 devem ser acrescentados 1000 mais 62 dias. Pois em 8 anos ela se atrasa 80 dias. São 80 dias todos do seu atraso em 8 anos. O ano completa-se corretamente segundo as estações do mundo e segundo as estações do sol, as quais têm sua origem nos portões onde o sol nasce e se põe pelo espaço de 30 dias. Tem sim, Jefferson, tem sim. Paz, meu querido, Deus abençoe, em nome de Jesus. Será que eu consigo mandar para vocês? Não sei se você vai conseguir colocar. Eu vou ver se eu consigo colocar agora aqui, ó. Só um minutinho. Eu tenho ele aqui no WhatsApp. Hum? O Pedro tá me falando aqui que acho que vai ser possível somente depois que terminar, né, filho? Eu vou tentar colocar depois então, tá? Que eu não tô conseguindo colocar agora. Deixa eu ver, descartar aqui. Eu vou tentar colocar assim que acabar a live, queridos, tá? Eu vou tentar colocar o PDF ali. Eu vou colocar também no grupo da igreja, tá bom, queridos? Aí assim que eu terminar aqui, daí eu vou tentar colocar ali daí. É interessante, né, que pra gente ter, ler, reler, né, meditar sobre, marcar, pra gente entender bem o que tá dizendo. Na leitura tem é difícil de pegar tudo, né? Vamos lá então. Versículo 23. O ano completa-se corretamente segundo as estações do mundo e segundo as estações do sol, as quais têm sua origem nos portões por onde o sol nasce e se põe pelo espaço de 30 dias. Isso, irmã Elizabeth, isso mesmo. Dias bissextos, as estrelas e a lua. Capítulo 75. Estes são os líderes dos chefes dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação e sobre todas as estrelas com os 4 dias que são adicionados e nunca se separam do lugar a eles determinados de acordo com o cálculo completo do ano. E estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. Então você vê que tudo isso aqui tem mais 4 dias que não é contado no cálculo do ano. Versículo 3. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem no lugar de habitação do mundo. Um dia no primeiro portão, um dia no terceiro portão, um dia no quarto portão e um dia no sexto portão. E a harmonia do mundo torna-se completo a cada 364 estados dele, para os sinais. 5. As estações, 6. Os anos. Uau! 7. E Uriel me mostrou os dias, o anjo que o Senhor da glória escolheu sobre todas as luminárias, do céu, no céu e no mundo, para que possa governar a face do céu, e aparecendo sobre a terra se tornam condutores dos dias e noite, o sol, a lua, as estrelas e todas as luminárias do céu, que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. Então Uriel me mostrou 12 portões abertos para o circuito das carruagens do sol no céu, no qual os raios do sol batem. Deles procedem calor sobre a terra, quando eles estão abertos em suas determinadas estações. Eles são para os ventos e o espírito da neblina. Nós vemos no início do livro, né, que tem o espírito da neblina, do granizo, da chuva. Quando em suas estações eles são abertos no céu, nas suas extremidades.
12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através do qual o sol, a lua e estrelas e todas as obras do céu procedem, no seu nascer e no seu crepúsculo. Muitas janelas também são abertas à direita e à esquerda. Uma janela, numa certa estação, se torna extremamente quente. Assim também estão portões dos quais as estrelas saem quando são comandadas, e nos quais se põem de acordo com o seu número. Eu vi no céu carros que se movimentam por sobre aqueles portões, transportando aquelas estrelas que não desaparecem jamais, e uma delas é maior do que todas as outras, abrangendo o mundo todo. As rosas do vento. Capítulo 76. E nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. Os 3 primeiros são aqueles que estão virados para o leste, 3 estão virados para o norte, 3 atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul e 3 para o oeste. De 4 deles saem ventos de bênçãos e de cura, e de 8 vêm ventos de punição ou castigo, quando eles são enviados para destruir a terra. Olha que interessante, queridos, né? Os ventos não são por acaso, né? Aparentemente não é movido pelo vácuo, né? Ou pelo circuito aí, né? Como a ciência ensina, né? Eu até esqueci o nome agora. Então, destruir a terra e o céu acima dela, todos os seus habitantes e tudo que está nas águas ou na terra seca. Versículo 4. O primeiro vento desses portões chama-se vento leste e procede do primeiro portão oriental que se inclina para o sul. Dele provém a devastação, a seca, o calor e a destruição. Do segundo portão do meio procede um vento favorável. Ele traz a chuva e a fertilidade, o bem-estar e o orvalho. Do terceiro portão norte procedem o frio e a seca. Depois destes procedem os ventos do sul através de 3 principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem um vento quente. Mas do portão do meio vem um agradável perfume, orvalho, chuva, saúde e vida. Do terceiro portão, que está ao oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Depois vêm os ventos do norte. Do sétimo portão, voltada para o leste, chegam o orvalho, a chuva, os gafanhotos e a destruição. Do portão situado exatamente no meio procedem as chuvas, o orvalho, a saúde e o bem-estar. Do terceiro portão, voltando para o oeste, vem a neblina, a geada, a neve, o orvalho e os gafanhotos. Depois destes, no quarto portão estão os ventos do oeste. Do primeiro portão inclina-se ao norte. Vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão, por meio, vem chuva, saúde e bênção. E do último portão que está ao sul, vem seca, destruição, queima e perdição. Estas são as 12 portas dos 4 quadrantes celestes. Mostrei-te, meu filho, Matusalém, todas as suas leis, pragas e benefícios. Os 4 cantos do mundo, as 7 montanhas, 7 rios e 7 ilhas. Nós já falamos, né, sobre isso, agora vamos continuar falando sobre isso. Capítulo 77. O primeiro vento é chamado oriental porque é o primeiro. O segundo é chamado do sul porque o Altíssimo desce. E frequentemente ali desce aquele que é abençoado para sempre. Qual? O vento ocidental tem um nome de diminuição, porque ali todas as luminárias do céu estão diminuídas e descem. O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em 3 partes, uma das quais é para a habitação do homem, outra parte para mares de águas, com vales, bosques, rios, lugares sombrios e neve, e a terceira parte contém o jardim da justiça.
Eu vi 7 montanhas altas maiores do que todas as demais da terra. Delas procedem geada, e por elas diminuem os dias, os períodos e dos anos. E os anos, né? 7 rios eu vi sobre a terra, maiores do que todos os rios, um dos quais toma o seu curso do oeste, para um grande mar onde suas águas fluem. 2 vêm do norte para o mar, suas águas fluem para o mar da Eritreia, no leste. Vamos ver a Eritreia, onde é que é? Deixa eu marcar aqui. Mar Vermelho, nós já tínhamos visto. Isso, Mar da Eritreia e o Mar Vermelho. 2 vêm do norte para o mar das águas que flui para o mar da Eritreia no leste. E com respeito aos outros 4, eles tomam seu curso na cavidade do norte. 2 para o seu mar, o mar da Eritreia, e 2 são derramados num grande mar, onde também é dito que é um deserto. Eu vi 7 ilhas grandes, no mar e na terra firme, 2 em terra e 5 no grande mar. O sol, estou pensando aqui daí. O sol e a lua, a crescente e minguante da lua. Capítulo 78. Os nomes do sol são estes. Um é o Orjares e o outro Thomas. Até o nome do sol, querido. Do sol, né? São 2 nomes, né? Orjares e Thomas. A lua tem 4 nomes. O primeiro é Azonja, o segundo é Ebla, o terceiro é Benazi e o quarto é Erai. Estes são as 2 grandes luminárias cujas órbitas são como órbitas do céu, e as dimensões de ambos, a dimensão dos 2 são iguais. Então, segundo o livro de Enoque, o Sol e a Lua são do mesmo tamanho, o que muda é a luz, queridos, tá? E visualmente parecem mesmo, né? Mas segundo a ciência comum está muito longe, então é infinitamente maior, né? Mas não é assim, segundo o livro. Lembra que segundo o modelo Terra plana e segundo o livro de Enoque, o Sol e a Lua estão debaixo do domo, queridos, tá? Então você vê que aquela explicação... vou contar um breve testemunho, queridos, né? Quando eu estava estudando a Bíblia a primeira vez, eu peguei uma Bíblia de estudo. E foi muito útil para mim, queridos, né? Porque como eu não sabia praticamente nada, né? Então, muitas palavras ali eu não sabia e eu olhava os rodapés, que nem tem esse rodapé aqui, eles me ajudavam muito, porque eu não tinha ideia, então me ajudou muito. Quando eu li a segunda vez, eu contei o testemunho a vocês, como o Espírito Santo sentasse do meu lado e me ensinasse a palavra de Deus. E daí, nesse ensino, eu vi que muitas coisas que estavam escritas nos rodapés não eram verdadeiras, faziam sentido, mas não eram o que era exato. Então, a partir de então, a terceira vez, né, e hoje, né, eu sempre, até as Bíblias que nós ofertamos aqui no programa, eu procuro pegar sem rodapé, queridos, né, porque do jeito que eles podem ajudar em algumas ocasiões, eles podem levar o nosso entendimento para uma área bem distante do que realmente está sendo dito. Então, por isso que não dá para se confiar no rodapé 100%. A palavra, por exemplo, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então, isso a gente confia, queridos, na palavra. Mas na explicação, nos ensinos, nos estudos, a gente fica desconfiado, né? A gente vê, analisa, tudo bem, não tenho nada, se eu não sei nada, então eu vou tomar posse, vou entender, vou ler isso aqui, vou tentar captar isso aqui. Mas se não, queridos, né, não leva a sério. A palavra de Deus leva a sério. Agora o ensinamento, o rodapé, não precisa levar. Nós fizemos a leitura da Bíblia completa, né? Eu procurei fazer o quê? Uma Bíblia comentada. Para quê? Para que a gente pudesse dar um norte para vocês, né? Algumas coisas que vocês não sabem, vocês vai ter um comentário que vai te ajudar a entender, mas o mínimo possível. Eu penso em fazer, às vezes, um estudo da Bíblia, queridos, mas eu receio de fazer esse estudo, sabe? Porque acho que comentado ali deixa o Espírito Santo ministrar e também cada um de vocês, queridos, ter o desejo de estudar a Bíblia, né? Então, leia novamente, peça ajuda do Espírito Santo, né? Tem dificuldade? Vai ali no programa, ali, veja ali, que você vai ler a Bíblia, você vai ver os comentários que foram feitos, né? Tem uma playlist aqui no canal, então você pode estar acompanhando ali, tá bom, queridos? Mas por que eu tô falando isso? Porque ali tem um rodapé aqui que tem ajudado bastante coisa. Mas agora nós estávamos lendo ali sobre as fases
fase do Sol e da Lua estavam querendo adaptar aquilo ali numa Terra Globo, no universo. E a gente vendo a continuação, queridos, né? Eles não podem ser, né? Eles não podem ser, porque está falando que o Sol e a Lua são do mesmo tamanho. Então, como assim esse modelo do globo, né, do sistema solar, não faz o menor sentido, biblicamente falando. Quando diz que a palavra de Deus, Deus criou o quê? O firmamento, né? Abriu firmamento, chamou o firmamento do céu. Era água, tudo água, o Espírito parava sobre a face das águas. E Deus fez o quê? Fez separação entre água e água, o firmamento chamou de céu. Água de cima, água de baixo e os oceanos, né, que nós lemos. Ou seja, então, o modelo globo que nós temos hoje pela ciência, queridos, não faz o menor sentido. Vamos continuar aqui, capítulo 4, versículo 4, quer dizer. No globo solar existem 7 pares de luz. Elas superam a luz da Lua, que, segundo medida exata, comporta apenas uma 7ª parte da luz do Sol. Ao descerem o Sol e a Lua, chegam aos portões do Ocidente, fazem o caminho de volta pelo Norte, para de novo nascerem nos céus pelos portões do Oriente. Quando a Lua nasce, ela aparece no céu, e a metade da 7ª porção da luz é tudo que está nela. Uau! Versículo 7. Em 40 dias, toda a sua luz é completada. Por 3 quíntuplos de luz são colocados nela. Até que em 15 dias sua luz é completada. De acordo com os sinais do ano, ela tem 3 quíntuplos. A Lua tem a metade de uma 7ª porção. Durante sua diminuição no primeiro dia, sua luz decresce uma 14ª parte. No segundo dia, diminuída uma 13ª parte. No terceiro dia, uma 12ª parte. No quarto dia, uma 11ª parte, e no quinto dia, uma 10ª parte. No sexto dia, uma 9ª parte. No sétimo dia, ela decresce uma 8ª parte. No 8º dia, ela decresce uma 7ª parte. No 9º dia, ela decresce uma 6ª parte. No 10º dia, ela decresce uma 5ª parte. No 11º dia, ela decresce uma 4ª parte. No 12º dia, ela decresce uma 3ª parte. No 13º dia, ela decresce uma 2ª parte. E no 14º dia, ela decresce metade de uma 7ª parte. E no 15º dia, todo o restante da sua luz é consumido. Nos meses declarados, a Lua tem 29 dias. Ela também tem o período de 28 dias. Uriel igualmente mostrou-me outro regulamento quando a luz é derramada nela, vinda do Sol. Tem outra situação. Durante todo o tempo em que a Lua cresce em sua luz, ela aumenta estando por 14 dias de frente para o Sol, até tornar-se plena e sua luminosidade no céu. Até tornar-se plena a sua luminosidade no céu. No primeiro dia ela se chama Lua Nova, pois nesses dias a luz começa a projetar-se nela. E quando é totalmente extinta, sua luz é consumida no céu. E no primeiro dia ela é chamada Lua Nova, pois naquele dia a luz é recebida nela. Ela torna-se precisamente completa no dia em que o Sol desce no oeste, enquanto a Lua sobe à noite do leste. A Lua então brilha toda a noite, até que o Sol se levante diante dela, quando a Lua desaparece diante do Sol. De onde a luz vem para a Lua, ali novamente ela decresce, até que toda a sua luz seja extinguida e os dias da Lua passam. Então sua órbita permanece solitária sem luz. Durante 3 meses ela efetua em 30 dias a cada mês seu período. E durante mais 3 meses ela efetua-o em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período e no primeiro portão, nomeadamente, e 177 dias.
E no tempo do seu andamento durante 3 meses, ela aparece 30 dias cada. E durante mais 3 meses, ela aparece 29 dias cada. À noite, ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem. Vamos ler isso aqui de novo. À noite, ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem. E no dia, como o céu, pois ela não é dada além de sua luz.